Olá, queridos! Mais uma vez estou de volta com verso, poesia, reflexão e oração. E hoje, excepcionalmente, vou trazer a narrativa do livro de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. História de Zaqueu na Bíblia. Quem foi Zaqueu, o publicano? Zaqueu foi um chefe dos publicanos em Jericó, que se tornou seguidor de Jesus. A história de Zaqueu na Bíblia está registrado em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, e destaca seu arrependimento genuíno. Além disso, esse relato bíblico mostra como o Senhor Jesus se misturava com as pessoas desprezadas pela sociedade religiosa da época. Nada se sabe sobre quem foi Zaqueu, além do que é dito sobre ele no Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos dizem que seu nome parece ser uma forma contraída de Zacarias, que significa algo como aquele de quem Yahvé se lembra. Outros, no entanto, sugerem que o nome de Zaqueu significa aquele que é justo. Quem foi Zaqueu, o publicano? Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais passavam naquela região, que também contava com um palácio herodiano. Aliás, Herodes o Grande e seu filho Arquelau realizaram obras significativas naquela região. Segundo Flávio Joséfo, Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. O unguento derivado do bálsamo de Jericó era muito desejado na época. Tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina. E Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Como foi dito, a Bíblia diz que ele era
um chefe dos publicanos. Essa designação traduz o grego arquitelones, indica que ele era um subcontratante de outros coletores. Portanto, Zaqueu tinha sob sua supervisão alguns coletores responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano. Isso significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa proeminente em sua região. Por isso, o texto bíblico completa a informação, dizendo que ele era um homem rico. O encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de se encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por sua cidade, ele procurou vê-lo a qualquer custo. Mas o problema é que Zaqueu era de baixa estatura e por causa da multidão ele não conseguia ver o mestre. Então, sem se importar com a sua posição social, ele subiu em uma figueira sicômoro para ver Jesus passar. Quando Jesus se aproximou de onde Zaqueu estava, logo lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente. É interessante notar que, apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato de a iniciativa do contato entre eles ter partido do próprio Senhor e não dele. Isso significa que Zaqueu desejava vê-lo, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Além disso, Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar em sua casa. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Literalmente, o Senhor simplesmente disse: hoje eu vou ficar em sua casa. Diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles ficaram indignados, porque Jesus havia dito que visitaria a casa de Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquidores e traidores. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade. Jesus na casa de Zaqueu. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza de seu arrependimento genuíno. Esse arrependimento não ficou apenas na teoria ou se limitou a palavras vazias. Ele revelou esse arrependimento na prática, ao declarar estar doando naquela mesma hora metade de suas possessões aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através de boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente sua oferta de ação de graças. Mas Zaqueu não parou nesse ponto. Ele se comprometeu a devolver quadruplicada qualquer quantia que tivesse defraudado de alguém. Normalmente, a lei mosaica exigia que numa instituição fosse acrescentado 1/5 do valor a ser restituído como um tipo de juros.
Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais do que isso. Ele não ofereceu um quinto de acréscimo em sua restituição, mas 4 vezes mais. Considerando o fato de ele ter doado metade de suas posses aos pobres e declarado, na presença de todos, uma restituição tão generosa, parece claro que Zaqueu tinha sido desonesto ao longo de sua vida. Direta ou indiretamente, o chefe dos cobradores de impostos havia permitido uma cobrança excessiva. Muitas pessoas se esforçam para tentar provar que Zaqueu não teria sido um extorquidor, como se Cristo não pudesse jamais ter olhado para um corrupto. Todavia, todo o contexto da história de Zaqueu aponta para outra direção. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão para com alguém que certamente não merecia. Sim, Jesus entrou numa casa que ninguém mais dentre o povo gostaria de entrar. A transformação de Zaqueu. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Jesus não disse que um mero conforto, uma alegria superficial ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Ele foi claro ao dizer que a salvação, não menos que isto, havia entrado em sua casa. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que poderiam receber. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era filho de Abraão. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano Zaqueu era um descendente físico do grande patriarca Abraão, mas ao dizer que ele também era um filho de Abraão, Jesus estava se referindo ao sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que, de fato, havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos, e não o contrário. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. O bom pastor havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. Poucos dias depois, aquele a quem Zaqueu recebeu em sua casa derramaria seu sangue e entregaria sua vida também em seu favor. Muito bem, queridos, cumpri com mais uma missão e breve estarei de volta. Não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima, querendo Deus.